De manhã eu estava trabalhando numa doação direta de um imóvel, de um planejamento sucessório que eu estou trabalhando já há algum tempo. E também estou fazendo uma assessoria numa compra e venda de imóvel. Estou constituindo uma holding para um cliente. E agora ele está adquirindo um novo imóvel e nós já faremos essa aquisição por dentro da holding. E eu vou usar nesse planejamento sucessório e nessa aquisição desse novo imóvel uma ferramenta que poucos advogados utilizam, mas que ela é muito útil, que é a procuração em causa própria. Então, no instrumento particular de compra e venda, eu já vou colocar lá a obrigatoriedade de ser lavrada uma procuração em causa própria, para que depois os próprios representantes da holding possam assinar a escritura definitiva do imóvel. E essa procuração ela é irrevogável, então é um instrumento bem interessante. Só complementando, com essa procuração em causa própria, os compradores, que no caso é a holding, eles não precisarão da assinatura dos vendedores para lavrar a escritura do imóvel, a escritura de compra e venda do imóvel. Quando eles efetuarem todo o pagamento pela compra desse imóvel, quitarem lá o financiamento, né? Porque tem um financiamento nesse imóvel, eles vão poder ir lá e assinar pelos vendedores. Então, olha que procuração bacana. E ainda que os vendedores venham a falecer antes de se lavrar a escritura, os compradores poderão assinar no lugar deles por meio dessa procuração em causa própria, porque, como eu falei no story anterior, essa procuração ela é irrevogável. Então, ela não se revoga nem após a morte dos outorgantes, que no caso são os vendedores. Você já tinha ouvido falar dessa ferramenta? Ela é bem útil no planejamento sucessório. Me conta aqui se você já tinha ouvido falar. E daí a importância de você, quando está comprando um imóvel, quando está vendendo um imóvel, de você contratar um advogado especialista em questões patrimoniais, né, em planejamento patrimonial, para te assessorar nessa compra e venda. Porque o advogado, por exemplo, nessa transação, eu estou pelo comprador. Então, eu fiz toda uma due diligence, que é o quê? Extrair as certidões para ver se o vendedor não tem nenhum impedimento para essa venda. Eu estou analisando se o imóvel está livre de ônus. Então, é muito importante você ter assessoria de um advogado quando você vai fazer a aquisição de um imóvel. É de extrema importância. E o advogado que cuida de patrimônio, o planejador patrimonial, ele sabe utilizar técnicas para proteger o patrimônio que, de repente, um advogado generalista não vai ter conhecimento. Então, consulte sempre um advogado especializado.